2017, o governador Alckmin, ele não tinha, a lei ela não contemplava o deficiente não condutor. Então o não condutor não tinha direito à isenção de IPVA. E aí, uma enxurrada de ações, e o judiciário entendia, pacificado, né, o entendimento, que equiparava o não condutor ao condutor e dava isenção na justiça. Então não foi, em 2017, não foi o governador, nós criaram uma lei que contemplou isenção de IPVA para o não condutor também, mas não foi isso, foi por causa das ações judiciárias. Não foi nenhum bonzinho, não foi bonzinho, só que ele deu com uma mão e tirou com a outra. Ele deu isenção de IPVA para o não condutor e limitou o teto a 70 mil, que antes não tinha teto. Então tudo bem. Na época, as pessoas ainda... Porque o veículo não era tão caro. Hoje, o teto de 70 mil... não dá mais, se tornou obsoleto. E é letra morta. Então a pessoa não tem o direito. Existe a lei, mas ela não é aplicável e é uma lei que tá morta hoje, né? Então, infelizmente, tem que subir esse teto, né? Então, a briga na Assembleia Legislativa tem que ser nesse sentido, para subir o teto, pelo menos, assim, o nosso desejo era se equiparar ao teto do IPI, que hoje é 200 mil reais, aí atenderia o maior número da população PCD. De tantas ações, né, a lei de iniciativa do Executivo na época do Dória, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, enxurradas de ações, porque ele tirou o direito da isenção de mais de 80% da população PCD. Com essas ações, o PSB também entrou com uma ação declaratória, uma DIN, e foi procedente essa DIN, né, perante o Tribunal de Justiça. E aí foi editada uma nova lei, né, restabeleceu os direitos, porém condicionou essa nova perícia do IMESC para um certo número de pessoas com deficiência. Só que o IMESC ele não tem, né, capacidade para atender. Ele faz 50 mil perícias por ano. E a especialidade do IMESC é exame de DNA, né, criminologia também. E o que ele fez? Terceirizou. Terceirizou para quem? Para mesmas clínicas que já faziam o laudo anterior. Nossa, então não adianta nada. Prejudicou o erário, porque quem paga essa perícia, o governador bonzinho falou, agora quem vai pagar, o governo vai pagar essa perícia vai ser gratuita. Só que a pessoa que já tinha o carro, já fez o laudo, comprou com o IPI, comprou com o ICMS, tinha isenção de IPVA, tem que fazer uma nova perícia. Para quê? Você já tem um laudo para tudo isso. E para quem vai fazer esse laudo? Essa mesma clínica que forneceu o laudo anterior. Então não tem nenhum sentido. E isso, sem estrutura, foram prorrogados prazos de recadastramento, depois agora de agendamento, a pessoa com deficiência não consegue agendar, então o prazo limite é dia 28 de fevereiro para a pessoa confirmar a isenção de IPVA de 2022, nós estamos em 2023. Então, é o caos. Na verdade, teria que acabar com isso, não teria necessidade nenhuma para as pessoas que já têm isenção, não tem a mínima, né? não tem a mínima coerência de fazer um novo laudo para garantir a isenção de IPVA de 2022, se ela já tinha em 2020 ou 2021. Além da canseira que eles estão tomando, e sempre tomam canseira para conseguir laudos. E às vezes não tem, porque é analisado o quê? O CEP da pessoa e a patologia, e a doença em si. Então tem clínica, por exemplo, em determinada cidade que não tem neuro, que a deficiência dela é mental. Então tem que avaliar onde mora e avaliar também o tipo de deficiência. Então pode ser que só tenha clínica que atenda esses casos na cidade vizinha ou até em São Paulo. E o que acontece? Não teve adesão. O IMESC não consegue atender, terceirizou para essas mesmas clínicas. E essas clínicas não se interessaram, porque esse laudo, o governo paga R$211 e tem que ter uma assinatura do não médico também junto. Então, para dividir esse valor não compensa. Então não teve adesão e aí tá isso agora, prorrogando. Então era melhor mesmo acabar com o IMESC, com esse laudo desnecessário. Uma coisa é o ICMS. Só que o que fez o Estado de São Paulo? Ele atrelou, e outros estados também fizeram assim, ele atrelou o teto do IPVA ao teto do ICMS, as regras do ICMS. Então não adiantou nada. Ele aumentou o teto para 100 mil, mas de uma forma tributada. Então, você é isento totalmente até 70 e paga o tributo em relação aos... Isso mesmo, até chegar a 100. Então, ele fez isso com o ICMS, então você paga o ICMS na compra do carro até R$100 mil e você paga os 4% do IPVA
do valor que exceder 70 e até 100 mil. Só que hoje os carros, né, já há 2 anos que os veículos supervalorizam. É uma valorização atípica. Falta Tem peça, algum a guerra estado que não está nessa condição? de PVA tem. O ICMS abrange todos os estados. Sim. Então, todos os estados estão nessa condição de 70 a 100. Porém, o IPVA, é isso que o Marco falou, não pode ser indexado. A lei não pode. Porque Santa Catarina, por exemplo, não tem teto. A pessoa acaba, o PCD de Santa Catarina não compra carro com ICMS, porque não tem mesmo pelo valor, acaba letra morta. Porém, o IPVA ela tem isenção, porque lá o governo não limitou o teto e nem indexou a lei do ICMS. Então são coisas diferentes, porque não adianta chegar com a justificativa, o ICMS está 100 mil, o IPVA tem que ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode aumentar o teto do IPVA sem o CONFAS decidir ou não, porque o CONFAS vai decidir só sobre o ICMS, entendeu?